Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem ainda não conhece meu canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Falo sobre psicodélicos, desenvolvimento pessoal e muitos temas tabus, como o de hoje. Hoje nós vamos falar sobre morte. Então, para vocês que têm gatilho, permaneçam aqui ou não. Se você tá num momento da sua vida, até um aviso aqui no começo, se você tá num momento da sua vida onde você tá passando por muitas coisas difíceis, ou eu vou falar sobre morte e suicídio, então se isso é um gatilho para você, e se você não se sente estável para assistir esse vídeo, não siga em frente, não se force a assistir se você tá num momento vulnerável, momento delicado na sua vida, com muitas coisas acontecendo. Muito cuidado ao assistir esse vídeo. Um dos meus temas favoritos é a escuridão, e com a escuridão vem a morte. A morte, eu acredito que seja o principal, né, o maior medo que a gente tem como ser humano, porque se você parar para pensar tudo que a gente faz, a forma como a gente navega essa realidade, as nossas manipulações, vem por uma questão de sobrevivência, um mecanismo de defesa do nosso ego. E não só quando a gente pensa morte, não só o físico, a gente pensa, eu vou morrer, o meu corpo, vou perder o corpo. Não, se você parar para pensar todas as nossas manipulações que a gente faz no level da mente, é para manter, sobreviver essa identidade fictícia, né, a nossa imagem que a gente tem. Então, se alguém fala algo pra gente, a gente fica machucado. Por quê? Porque mexe com a estrutura da nossa identidade. E a gente defende essa identidade com unhas e dentes, porque se a gente não tivesse essa identidade, quem somos nós? Então, tudo que a gente faz nessa realidade, a forma como a gente manipula as coisas, fala, não, mas eu não manipulo. Todos nós manipulamos, todos nós temos o ego, e assim, quando a gente conversa com outras pessoas, eu manipulo de uma forma, eu sei que se eu preciso pedir um favor da pessoa, se eu for mais dócil, a pessoa tem uma probabilidade muito maior de fazer aquilo que eu quero que a pessoa faça. Então, o mecanismo de defesa do ego, ele tá se defendendo da morte. Ele tá se defendendo da morte de uma identidade. Olha como que é difícil pra gente passar por um processo de regeneração, de renovação, a gente passa por várias mortes sem necessariamente morrer no level físico nessa vida. Tanto que a nossa habilidade de mergulhar na escuridão, de mergulhar nessa morte, de se entregar para essa morte e se renovar daquela energia, dita a qualidade da nossa vida. Tanto que a gente vê pessoas que estão em modo automático fazendo sempre a mesma coisa e a vida da pessoa não muda, fala, ai, fulano tá na mesma. Porque a pessoa não tá tendo a capacidade de mergulhar ali na lama, né? Se temperar ali na lama, que é essa energia da escuridão e da morte. E para muita gente é um gatilho. Então eu vou dividir a primeira parte desse vídeo, eu vou falar sobre a morte, depois eu vou falar um pouco sobre suicídio, porque não tenho tendências suicidas, mas eu já me coloquei em situações na minha vida com parceiros aonde eu cheguei ao ponto de pensar em me matar. Falar qualquer coisa é melhor do que isso, do que passar por isso que eu tô passando nesse momento. E falando sobre a morte, então, o nosso relacionamento com a morte dita a qualidade da nossa vida, porque se a gente não tem essa habilidade de renovação, se a gente não vê que é da escuridão, que é do inverno que vem essa renovação na nossa vida, que faz as coisas, a energia circular, que faz as coisas mudarem, que faz a gente se renovar e descobrir uma nova identidade, a gente vai viver uma vida no modo automático, mergulhado no sistema, tanto que tem os búfalos, né, como um rebanho, quando o búfalo ele vê uma tempestade, eles vão como um rebanho em direção à tempestade, porque eles sabem que andando em direção à tempestade, eles vão sair da tempestade mais rápido. Então a gente como ser humano, principalmente na sociedade soft, né, que a gente tá fraco, falar como sociedade, antigamente o povo enfrentava guerra e doença e um monte de coisa. A gente hoje, ai, fulano me chamou disso, a gente já tá, então assim, a gente tá numa sociedade fraca e a gente perdeu essa habilidade de rito de passagem também. Por exemplo, os psicodélicos uma passagem ali que você fala, eu era isso e eu passei a ser aquilo. Então a nossa habilidade de mergulhar nessa escuridão, nessa morte, e também de aceitar o mistério da vida, que é a morte, e para onde é que a gente está indo.
né? Ninguém sabe pra onde é que a gente tá indo. Então tem esse mistério, e o ego, ele quer controlar tudo, ele quer saber qual que é o resultado daquilo. Então, pra isso eu preciso entender como é que a morte funciona, e se eu não entendo, me faz muito desconfortável, e olhar a morte de frente é encarar, primeiramente, o mistério da vida, e encarar também que a gente não tá no controle. Pensar na morte é pensar que tem algo na sua realidade que tá fora do seu controle. E pra mim, pelo menos, a forma que eu enxergo a morte é como uma motivação, porque só de pensar, por exemplo, ontem, tentar não chorar nesse vídeo, mas ontem eu perdi o meu avô, que é uma pessoa muito próxima de mim, e quando a morte chega perto, tanto no meu skydiving, como minha avó faleceu, a minha tia faleceu, meu avô falecendo ontem, dá assim um ar de preciosidade pra vida, de nossa, essa vida passa tão rápido. Faz 10 anos que eu não vou pro Brasil, 10 anos que eu não vejo meu avô, e pensar que o quão precioso que ele é na minha vida, eu não pude abraçar ele, eu não pude participar desse momento final da vida dele, e aí eu olho pra minha vida, eu penso no que eu tô fazendo da minha vida, e me dá mais vontade ainda de sair, de fazer minhas coisas, de lutar, de ajudar as pessoas, de expandir a consciência. Então, pra mim, a morte, ela me dá uma empurrada pra vida. E porque é na morte que a gente fica se temperando ali pra ir pra vida. A nossa habilidade de mudar, de todas as células do nosso corpo, de se renovar o tempo inteiro, eu acho que depois de 3, 5, 7 anos, todas as células do nosso corpo são novas. Significa que a gente passou por esse processo de morte, que a gente passa no level físico, tanto a nossa pele descamando, as peles mortas se renovando, como a aparência, que é uma coisa que a gente tá hoje numa sociedade tão imatura, que a gente faz de tudo pra ter pele de bebê, para fingir que a gente não tem ruga. Então, a nossa negação em relação ao envelhecimento, à morte, faz a gente estar numa sociedade que a gente está hoje, que é uma sociedade doente, que a gente não consegue enxergar não só o quão preciosa que é a nossa vida, mas essa habilidade de mergulhar na escuridão e se renovar como pessoa. Então a gente tá querendo ficar lá na infância como uma criança, pele de criança, o rosto tudo igual, ao invés da gente fazer coisas diferentes, procedimentos para ficar diferente, para se tornar mais a gente mesmo, a gente tá indo mais assim, no rebanho, nas ovelhas, e um parecido com o outro, e todos pele de bebê, e todos usam o mesmo batom, e todos usam a mesma roupa. Então, quando a gente mergulha nesse abismo, nessa escuridão, que foi o que eu falei no meu último vídeo, outra pessoa sai dali. E esse é um medo também, porque está experienciando uma morte. Eu era essa pessoa, agora eu me tornei uma pessoa completamente diferente. E quem que vai ser essa pessoa que vai surgir? E o medo de descobrir partes da gente que a gente nem sabia. Eu tava fazendo um teste de BDSM pra saber como é que eu sou na cama, se eu sou submissa, se eu sou dominante, blá blá blá. E as perguntas lá me levaram pra lugares que eu nunca tinha ido na minha mente, mentalmente, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. E aí me veio o pensamento de quantas coisas que eu ainda não experienciei porque eu ainda tô dentro da minha caixinha. E essa habilidade de mergulhar, de certa forma, no desconhecido, de tentar coisas novas no sexo, de experimentar, e talvez coisas que eu, às vezes, não aceito que eu gosto, mas realmente eu gosto disso, e é parte de mim, é parte da minha escuridão, e trazer isso pra superfície. E a gente pode ver que, por exemplo, tem aniversário de 15 anos para as mulheres, no judaísmo tem o bar mitzvah, que é quando o menino se torna um homem, a mulher também, nos 15 anos, é quando a menina se torna a mulher, né? A gente tem até algumas coisas salpicadas ali, mas a gente não tem nenhum rito de passagem que define, aqui você era isso. Por exemplo, o casamento é um rito de passagem, que você tinha essa pessoa e agora você tem um comprometimento maior com essa pessoa, com a sua família, se você tem filhos. Então, e tanto que a gente tá hoje em dia numa sociedade que avacalha, casamento é coisa do governo. Não tem uma sacralidade, que a gente não pode, que a gente tem uma expressão que fala, a gente não pode jogar o bebê fora junto com a água da banheira. Então, don't throw the baby with the bathwater. O que tem ali pra gente aprender de tudo isso, desses ritos de passagem?
E obviamente, se você tá aqui no meu canal, você já tá fazendo os seus ritos de passagem com cogumelos, com ayahuasca, com todos os psicodélicos que eu falo aqui no canal, mas é necessário a gente também dar um passo para trás e observar a gente na nossa vida, porque quando a gente passa por esse período de morte, é muito fácil se identificar com aquela parte de você que tá morrendo. Ao invés de falar, não, porque é um pulo no abismo, você tá saindo daqui e você tá vindo pra cá. Então, é o desconhecido, você tá pulando, você não sabe se vai ter um chão desse outro lado. Então, para largar desse eu antigo e pular no novo, exige um level de coragem que a gente, na sociedade que a gente tá hoje, a gente tá imaturo, a gente tá esperando que as coisas vão ser fáceis. E se você sabe que as coisas de valor necessitam de esforço, de trabalho e de coragem, não tem por que a gente navegar nessa realidade achando que tudo vai ser fácil. Então existe aí uma certa imaturidade, não só na gente querer ter pele de bebê, mas na nossa mentalidade também, né? O fato da gente fazer procedimentos e querer ter pele de bebê é um reflexo de como é que tá a nossa mentalidade. Então, é a nossa habilidade de encarar a morte sabendo que tem mais vida naquela morte. É muito melhor do que você ficar aquela mesma pessoa fazendo sempre as mesmas coisas, no modo automático, sendo a ovelha, seguindo tudo do sistema. Porque se você for ver, o sistema tá levando para um lugar, para um precipício. E tá todo mundo caminhando, ninguém tá questionando. Então, se a gente não tem a habilidade de dar um passo para trás e ver, eu perdi meu avô, eu tô passando por esse processo interno de questionar de onde é que eu vim, de questionar minha própria mortalidade e de ter compaixão comigo mesma. Ontem eu tava chorando pra caramba e eu esfregava a mão no meu coração. É uma dor, assim, muito grande, mas mais ainda de olhar pra minha mortalidade. Ou dos meus pais também, e de ver o quão frágil que essa vida é, que a gente pode morrer assim, ó, amanhã aconteceu alguma coisa, pá, Laísa desapareceu, não tô mais aqui. Então, o que eu tô deixando aqui? E aí vem essa transcendência que eu vejo através da morte, que a partir do momento que eu encaro a morte, que eu passo por esses processos, eu começo a ver a vida sem medo, porque ter medo da morte é ter medo do desconhecido, é viver num lugar miserável. Porque se você tá sempre com medo, você não vive a vida. E uma pessoa que tem coragem, não é que ela não tem medo, ela faz independente do medo. Mas se você é guiado pelo medo na sua vida, é uma vida miserável. É uma vida que você sabe que vai ter que vai ser a mesmice, se você não tem essa habilidade. E aí agora eu quero falar um pouquinho sobre suicídio, né? E aí vem a parte, eu vejo muito da energia que eu tenho, ou eu tenho essa energia do fogo pra empurrar vocês, encarar a morte. Ai, gera gatilho. É normal gerar gatilho. O nosso maior medo é o medo da morte. Então, se você tem medo, ai, eu não posso pensar na morte dos meus pais, porque muito do medo da morte também vem de uma vida não vivida. Ai, eu tenho tanto medo de morrer. Aí olha a vida, você não tá fazendo nada na sua vida. Então óbvio que você vai ter medo da morte. Você nunca deu salto, você nunca se marinou ali naquela energia da escuridão, da morte, sabe? Então você tem medo porque na verdade você nunca pulou ali. Ai, eu tenho medo, ou vem os apegos também, os apegos com a matéria, os apegos com as pessoas em volta da gente. Tanto que ontem eu tava observando isso, muito do meu choro, do meu avô, veio de eu não ter mais ele na minha vida, não poder abraçar. Não é nem por ele, pela morte dele. Obviamente que eu tava muito triste pela morte dele também, mas muito de mim, do meu apego, de eu quero abraçar meu avô, eu quero ter ele aqui pra sempre, que é esse apego. A mesma coisa com os nossos pais também. Muita gente tem medo de perder os pais porque tem problema com os pais, ainda não aprofundou no relacionamento com os pais. Então, é muito do apego que vem, muito do apego à matéria, né, aqui, de querer se apegar às coisas dessa realidade aqui e de não ter aquela substância espiritual de saber que a gente não é só esses corpos físicos, né? Pra onde é que a gente vai? Mas mais pra frente no vídeo eu vou falar do que eu acredito que acontece depois da morte, né? Então, se a gente não tem essa habilidade de ver, de nos descobrir como seres espirituais, a gente vai ter medo da morte, porque se você acha que isso aqui que a gente tá vendo é o todo, é tudo, então
se a gente sai daqui não existe mais nada. Então uma certa falta de fé, né? Falta de, não sei, depende de cada crença. Mas voltando agora para o suicídio. Eu tive uma pessoa na minha família que se suicidou mais ou menos uns 4 meses atrás, e uma outra pessoa que tentou suicídio, e eu posso falar por mim mesma também que eu já tive em 3 relacionamentos abusivos. Um deles foi em novembro, que foi quando eu terminei com esse meu último ex. É assim, foi a raspa do tacho de homem tóxico que eu atraí pra minha vida, que eu saí de lá do Brasil, que é onde os homens eram tóxicos. Não tô falando que todos os homens são tóxicos no Brasil, mas existe uma toxicidade muito grande de machismo. Mas eu consegui sair de lá, vim para os Estados Unidos. Aqui as leis são super rigorosas em relação a violência doméstica, tudo. Aqui a lei de proteção às mulheres aqui nossa, tanto que se eu tô com um parceiro e eu chamo a polícia, aquilo fica pra sempre registrado no nome do cara, mesmo que ele nunca tenha feito nada. Então as leis aqui são muito rigorosas, mas de alguma forma, por conta dos meus padrões, eu consegui atrair um cara que é bem parecido com o meu pai, com homens tóxicos. E eu tava com esse cara resumindo, né, a história, eu tava com ele por mais ou menos uns 3, 4 meses, e chegou um ponto onde eu não tava muito bem psicologicamente, que eu tô no meu limite aqui nos Estados Unidos, logo no final do ano eu tô indo no Brasil pra ver minha família, então eu tô assim, 10 anos sem ver minha família, mentalmente eu tô no limite já de querer abraçar minha família, de querer ver todo mundo, e eu tava com esse cara e ele me empurrando pra fazer as coisas que ele achava que eu tinha que fazer. Ele ficava falando das minhas fotos no meu Instagram, aquela mesma ladainha que vocês já conhecem, já assistiram meus outros vídeos aqui, de homem querendo me controlar. E eu cheguei a um ponto onde esse cara, ele era super alto, eu sentava no sofá, eu chorava, e ele ficava me dando um discurso, porque ele é o bonzão, ele sei lá se ele é narcisista, não quero dar nome pra ninguém, mas ele ficava em pé me dando discurso, e eu sentadinha no sofá chorando, e eu cheguei a um ponto, no limite dentro de mim, que eu pensei, qualquer coisa é melhor que isso, e aí a minha mente começava a ir, e se eu me matar com a faca? E se eu pular da sacada, né, da balcony? E aí a minha mente começava a ir pra lugares, e se eu tomar um remédio, não sei o que lá? E aí eu olhei pra ele e eu falei, enquanto você tá conversando comigo, a minha mente tá pensando em possibilidades de como é que eu posso me matar. De pular da balcony, de pegar a faca. Aí ele olhou pra mim, isso não foi só uma vez que ele fez, ele falou, se você quer se matar, simplesmente se mata. Não fica falando pra mim que você vai se matar. Pra que você tá falando pra mim? Por que você não vai lá e faz? Então eu tava com esse cara e chegou uma semana lá que tentar resumir a história. Eu conheci uma pessoa e eu tava numa semana que, tipo, tava com fone no ouvido a semana inteira, porque eu não queria ouvir nada de ninguém. E aí eu conheci esse cara, eu tive que dar carona pra um cara. E aí eu falei, eu vou ficar com meu fone, né? Eu dou carona pro cara. Tudo bem que é meio desrespeitoso, né? E aí ele começou a conversar comigo, eu falei, bom, não vou conseguir, não, eu ia só dar carona pra ele, já era, mas ele queria conversar comigo, eu falei, tá, vou conversar com esse cara, eu tirei o fone do ouvido. Aí esse cara falando, e eu falei, nossa senhora, esse cara falando, deixa eu dar atenção pra ele que não vai parar de falar, né? Aí ele começa a falar do documentário que ele tá trabalhando faz 13 anos, e ele fala do documentário, que eu sou um diretor, e blá blá blá, diretor de cinema, e blá blá blá. Eu falei, ai meu Deus, tenho que engajar nessa conversa. E eu tava numa semana assim, depressão, eu não conseguia nem sair da cama, mas eu tava me forçando, né? E aí eu falei, vamos conversar com esse cara. Eu falei, e sobre o que é esse documentário? Eu falei, tá, já que ele quer conversar, vamos conversar. Aí ele, o documentário é sobre suicídio. Aí na hora, e naquele dia de manhã, eu tinha feito minha prática e eu pedi pra Deus por um sinal. Eu falei, Deus, por favor, eu preciso de um sinal nesse momento da minha vida, porque eu mudei pra Miami, eu não tenho amigos aqui, eu tô com esse cara que não me apoia, não só ele não me apoia, mas ele tá me empurrando pro limite, ele tá querendo que eu me mate, basicamente, porque é isso que é nesse ponto que ele tá me levando. E aí eu pedi um sinal pra Deus, esse cara vem. É sobre suicídio. E foi na semana que tinha acontecido esse episódio. Não só naquela semana a pessoa da minha família faleceu, que ela já tinha tentado se matar várias vezes, ela faleceu, mas
esse cara esse foi assim, coisa de uma semana. E aí, quando foi na sexta-feira, decorando esse cara, e o cara falando comigo, sobre suicídio. Na hora eu comecei a chorar. E eu vi que Deus colocou aquela pessoa na minha vida como um sinal. E aí ele começou a falar, não, porque quando, sei lá, 5 anos atrás, a gente perdeu uma sobrinha minha pra suicídio, aí eu comecei a gravar tudo que tava acontecendo na família, como é que foi pra família enfrentar tudo isso. E aí ele começou a falar sobre os detalhes sobre suicídio. E eu falei pra ele o que eu tava passando. E aí ele me deu o número dele, ele falou assim, não, aqui tá, ele foi um amigo de um amigo, ele me deu o contato dele e falou assim, não, aqui tá, a gente tem um grupo de pessoas que ou já tentaram suicídio ou conhecem pessoas que tentaram suicídios, porque você também é um sobrevivente, se você é amigo ou você é alguém perto de você que tenta suicídio, você também passa por um processo interno, né, de contato com a morte. E aí ele começou a me falar tudo aquilo, eu peguei o número dele, ele me ajudou, e aí quando foi no sábado de manhã, isso foi na sexta, quando foi no sábado de manhã, eu resolvi dar uma aula bônus do Maverick Mind, porque eu falei, tem muitas respostas ainda, perguntas de vocês que eu quero responder, eu quero me conectar mais, e eu fiz uma aula bônus. Foi a aula 5 do Maverick Mind. E aí, durante aquela aula, eu tava falando sobre a importância das pessoas que a gente coloca em volta da gente, tem daquele parceiro, né? E o cara que eu tava me manda uma mensagem falando, eu não quero mais ver você, eu não quero mais conversar, some da minha vida, deleta meu número e tudo. E eu, no processo ali da aula, e eu olhei o meu celular e tudo começou assim, meio que é proteção. Esse cara tá saindo da minha vida e eu também preciso tirar ele da minha vida. Na verdade, demorou alguns dias até eu conseguir falar não. E demorou, na verdade, uns meses pra eu conseguir totalmente me desvincular e falar, não é isso que eu quero pra minha vida. E foi esse sinal de Deus. E esse cara me falou bastante, né, sobre o documentário. E ele falou que uma das maiores dificuldades é que a pessoa que tá passando por aquele monte de emoções, como eu tava passando, eu não contei pra ninguém. Eu contei pra talvez 2 pessoas. Depois chegou um ponto que eu liguei pra minha irmã e eu falei, eu preciso de ajuda. Naquele mesmo final de semana eu liguei pra minha irmã e eu falei, eu tô indo aí te visitar porque eu preciso de ajuda, eu não tô bem mentalmente. Isso é onde a minha mente está. E a minha irmã interviu, ela me ajudou e tudo. E esse cara falou que quando alguém tá com muitas emoções, porque se você parar pra pensar nas pessoas que cometem suicídio, elas estão ali nos pensamentos delas e elas não estão conseguindo lidar com aquelas emoções, com aqueles pensamentos. E o que acontece é que, como sociedade, vendo como um problema sistêmico, como sociedade, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E uma coisa que me irritou um pouco foi a reação da minha família, de todo mundo falando, como é que ela pôde fazer isso? Nossa, mas ela deixou a mãe. Gente, mas que maldade ela não pensar nas pessoas da família. Eu falei, gente, será que tem aqui um espaço pra gente sentir compaixão pelo processo dessa pessoa, porque ela tava num sofrimento profundo. Uma pessoa não se mata por nada. A pessoa foi levada ao limite, né, pela própria mente dela. Eu não tenho tendências suicidas, mas já estive em 3 relacionamentos. Um deles foi com meu ex-marido, que ele tacou um copo de vidro em mim, o copo bateu na geladeira e eu catei o caco de vidro, eu tava a ponto de me cortar e ele me pegou. E eu não tenho tendências suicidas, mas se eu sou colocada em volta de pessoas que têm uma carga de escuridão alta, que foram esses 3 caras, o meu ex de quando eu saí do Brasil, o meu ex-marido e esse último cara que eu namorei, se eu não consigo lidar com a escuridão daquela pessoa, eu sou empurrada ali a um limite onde eu sinto tanto a dor do outro que qualquer coisa é melhor do que aquilo. Só que eu não tenho tendências suicidas, eu sozinha fazendo minhas coisas, eu nunca tive tendência suicida nenhuma, nenhum pensamento, nem nada, mas se eu estou nesses relacionamentos, então é muito importante, né, tem até uma frase que fala, antes de você se diagnosticar como louco, como depressivo, como ansioso, tenha certeza que você não está cercado por idiotas, por cuzões, né, basicamente, Before you diagnose yourself with depression or whatever, make sure you are not surrounded by assholes. Então, antes de você identificar que, eu sou isso, eu tô depressiva, vê quem é que tá em volta de você. E às vezes são pessoas da família que te esfregam lá no chão e você tá tão acostumada a ser tratado dessa forma que você esquece que um ser humano precisa de amor e compaixão, sabe? Então, voltando no problema sistêmico. E eu vi que muitas pessoas ali da minha família não estão lidando com as próprias emoções. Quem são elas para falar dessa pessoa que cometeu suicídio? Nossa, por que ela fez isso? Falta compaixão aqui. E falta compaixão da gente como sociedade.
Atire a primeira pedra quem nunca passou por sofrimento profundo. Tanto que eu falo, e talvez seja porque eu sou pisciana, ou porque eu sinto as coisas muito profundamente, ou porque eu sou sensitiva, como é que fala? Hypersensitive. Eu vou gravar um vídeo mais pra frente falando sobre isso. Eu, assim, se eu vou pra um lugar que tem muita gente, eu começo a tremer. Por isso que quando eu vou sair pra dançar, eu tomo minhas drogas, vou pra dentro de mim e eu... Mas se eu tô num bar com um monte de gente falando, meu corpo começa a... Eu sinto tudo de todo mundo. Então, não sei se é porque eu sou pisciana, porque eu sou sensível, mas eu sinto bastante tudo que tá acontecendo. E pra mim, eu vejo. Tanto que às vezes eu falo pra minha irmã, eu falo, meu, tá todo mundo em sofrimento profundo. E ela fala, será? Sim, estamos, como sociedade. A gente vê o que a gente tá fazendo com a Terra, a gente vê como é que a gente trata a gente vê como é que a gente tá tratando as pessoas em volta da gente. E sim, uma coisa é fato. Falta amor, falta compaixão, falta entendimento do que está acontecendo, e eu fiquei um pouco chateada de ver a reação de todo mundo da família, de ninguém falar, nossa, mas a vida é difícil mesmo. Igual quando eu vejo um morador de rua, eu falo, eu consigo totalmente ressoar com o que essa pessoa tá passando, porque puta que pariu viver nessa sociedade, que difícil que é enfrentar as coisas que a gente tem que enfrentar. Não só a gente tem que sobreviver, mas a gente tem que ser produtivo, a gente tem que estar sempre ali progredindo e fazendo as coisas, e acompanhando tudo que tá acontecendo, e acompanha as últimas da tecnologia, e acompanha o que tá acontecendo no Instagram, e o trabalho, e aí tem tudo, a gente tá fazendo tanta coisa. Que momento que a gente para se conectar com o nosso coração e ver o que está acontecendo? E aí, se a gente olha as pessoas que cometeram suicídio ou que tentaram cometer suicídio, o que essas pessoas estão passando dentro delas? Elas muitas vezes não falam com outras pessoas porque tá todo mundo em negação, tá todo mundo fingindo que, ai, a vida é maravilhosa, vamos passar um filtro aqui, tá tudo maravilhoso. Não. Ah, você tá sofrendo? Ah, desculpa que você tá com depressão, fica pra lá que eu não quero baixar minha energia. Não, todos nós estamos passando por um sofrimento profundo porque a vida é isso, pra gente se moldar em quem a gente precisa passar por aquela escuridão que eu falei no começo, por esse sofrimento, pra gente evoluir. Pensa se a gente não sofresse e a gente tivesse satisfeito o tempo inteiro. Como que a gente evoluiria como pessoa? Como que a sociedade evoluiria se antes da gente inventar casas, a gente fizesse um barraco lá? Ah, esse barraco tá ótimo. Não, tudo bem, eu morar aqui, não, eu vou cagar no mato, não precisa de privada, não, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente tem esse anseio, essa ambição por querer mais coisas, e tecnologia, e gadgets, e sabe, a gente tá sempre procurando qual que é a próxima coisa. Então, é daí também que sai o nosso sofrimento, porque a gente tá onto something, a gente tá caminhando pra um lugar, a gente tá evoluindo, a gente tá transcendendo. E para isso é necessário que a água bata na nossa bunda, e obviamente que é saudável passar por esse processo de sofrimento que a vida nos coloca e nos traz, mas ao mesmo tempo tem seres humanos que têm outro level de tolerância do que a gente. E não só isso, mas a gente está numa sociedade que não suporta o indivíduo. Então, será que a gente pode abrir um espaço, primeiramente de compaixão com a gente, de falar, puta que pariu, essa vida é difícil mesmo. E mesmo se a gente ainda tá seguindo em frente, tá fazendo as coisas que tem que ser feito, mas se a gente não tem compaixão com a gente não vai ter compaixão com os outros. E ver que tá todo mundo precisando de amor. Então, o que essas pessoas que precisam, que cometem suicídio, ou por exemplo, o meu amigo que perdeu a esposa dele, ele falou, Laísa, você é a única pessoa que tá conversando comigo porque todo mundo não sabe o que me falar, que ele tava, tipo, super apaixonado, eles tinham casado fazia 1 ano, e ela morreu no acidente de moto, e ele falou, só você conversa comigo, por quê? Porque eu sou confortável com a morte. Eu falei pra ele, não, ela faleceu, o amor que você tem por ela vai continuar dentro de você. Eu fui lá, ajudei ele a limpar a casa dele, pegar as coisas dela, guardar, mandar coisa embora. E ele falou, eu tô passando por muita dificuldade agora porque ninguém quer conversar comigo. Ninguém quer, porque quando as pessoas chegam perto de mim, elas têm que enfrentar o fato da mortalidade delas também, porque a esposa dele, ela era super nova, ela morreu no acidente de moto, então ele falou assim, ainda bem que você tá conversando comigo, porque tá todo mundo me tratando como se eu fosse um alienígena, porque eles estão desconfortáveis com a morte, e eles estão desconfortáveis com todos esses sentimentos que eu tô passando, então é muito solitário. E eu acredito que eu mesmo, nesses relacionamentos que eu tava, eu me isolei, né? Uma característica de relacionamentos tóxicos é que a gente se isola. Então, eu posso ver que eu me isolei, eu não tive ajuda
não tive um grupo, né, de suporte, ou pessoas não estavam contando para as pessoas que estavam acontecendo, então essas pessoas são pessoas que sofrem sozinhas, e a gente não consegue tolerar muito. Nós somos, eu tava conversando com meu amigo, eu falei, nossa, aqui tá super populado, e tem tantos lugares, tem tanto espaço, mas a gente ama ficar um em cima do outro, tá todo mundo aglomerado ali, reclamando que não tem espaço, não toca em mim, mas tá todo mundo um em cima do outro. Então, nós somos criaturas muito sociáveis, a gente ama estar em volta de pessoas. Só que ao mesmo tempo, a gente tem as nossas feridas. E as pessoas que cometem suicídio, ou que tentaram cometer suicídios, elas estão ali com um monte de emoção dentro delas, de trauma, às vezes que elas nem sabem de onde é que tá vindo. Falar algo aqui também, essa pessoa que cometeu suicídio na minha família foi abusada por uma pessoa que também me abusou na família, então aquilo bateu muito forte dentro de mim, não tem como eu pensar e não ver que estava vinculado aquela semana que estava passando por aquilo, a morte dessa pessoa, né, o suicídio dessa pessoa da minha família, e pensar em como que aquilo tá me afetando também, aquele trauma que eu passei, que eu fui abusada. Então, trouxe muita coisa pra superfície, e são coisas que, se eu parar pra raciocinar, eu nem lembrava desse abuso, foi o cogumelo que me trouxe a consciência desse abuso, tanto que eu falei, tá, eu sei disso, agora o que eu faço com essa informação? E a coisa é fato, me dê mais, que eu dê mais amor pra mim mesma, compaixão comigo mesma pra entender mais meu processo e ver que todos nós precisamos de amor, né? Mas trouxe tudo esses flashbacks de coisas, às vezes, que a gente nem sabe por que a gente tá fazendo. E agora eu vou começar uma parte que eu vou falar de uma coisa muito, que tá todo mundo em negação. Tá, a pessoa se suicidou porque que ela fez isso, deixou a família inteira, deixou os filhos, deixou a mulher. Só que aquela pessoa, ela se suicidou, ela foi, papum, se matou, jogou da ponte, tiro, blá blá blá. Agora, vamos falar da parte que a gente tá cometendo um suicídio coletivo, é o nome. Suicídio. Eu até pesquisei no Google para ver se tinha alguma coisa relacionada, mas é basicamente isso que a gente está fazendo como sociedade. A gente abre a boca para julgar a pessoa que cometeu suicídio ou que tentou cometer suicídio, mas a gente não consegue olhar pra gente e ver que nós estamos nos suicidando em câmera lenta. Então, qual que é a diferença da pessoa que pula de uma ponte pra bonita aqui, que bota coisas no corpo dela, açúcar, ou às vezes fuma muita maconha e danifica o pulmão, ou que eu tenho hábitos totalmente autodestrutivos, como participar desses relacionamentos, onde eu me coloquei, são hábitos autodestrutivos. Então, de certa forma, é um suicídio em câmera lenta. Mas por que em câmera lenta? Ninguém tá falando, olha, tá cometendo suicídio. Então, atire a primeira pedra quem não tem um hábito autodestrutivo, né? Então é para esse lugar que eu quero ir aqui, pra gente ver que no final, uma coisa que eu gosto sobre a morte é que todos nós somos iguais, todos nós vamos pro mesmo lugar, a gente vai pro buraco, a gente vai ser cremado, vai voltar pro pó. Então a morte, ela unifica todos nós, ela conecta todos nós. E ver que dá pra ressoar com essas pessoas que cometeram suicídio ou que tentaram cometer suicídio, porque todos nós estamos passando por esse processo interno de lidar com as coisas, de participar dessa realidade que não suporta o indivíduo. Então é um problema sistêmico. E pra gente ver que a gente não é tão diferente do cara que tá usando heroína. Ele tá fazendo de uma forma mais rápida, talvez ele seja mais corajoso. Olha eu falando as coisas aqui, dropando os meus pensamentos. Mas é verdade. E aí, liguei pro meu pai esses dias, ele tinha bebido e eu tava fumando maconha. E aí eu falei, ok, ele escolheu a forma dele, eu escolhi a minha forma. Tanto que tem uma frase do Bukowski que ele fala: Find what you love and let it kill you. Acho que você ama e deixa aquilo te matar. Porque tudo vai te matar, mas é muito melhor ser matado por um lover, né? Por algo que você ama. Eu não lembro a quote completamente. Find what you love and let it kill you. Let it consume you. Let it drain the life out of you. Because all things are gonna kill you, but it's much better to be killed by a lover. Uma coisa assim. Então, todos nós escolhemos as nossas formas de morrer ou de viver, né? Quem que define o que é viver? Se eu tô fumando maconha, eu tô danificando o meu pulmão, pra mim eu tô vivendo, eu tô curtindo. Mas algumas pessoas vão considerar que eu tô me matando. Então, o meu intuito aqui
é a gente vê que todos nós somos iguais, independente de ter tentado suicídio, de ter se suicidado, de estar aqui nessa realidade. Eu acho que todos nós, e aí vem a parte, sim, eu podia focar nas diferenças, mas por que não focar no que a gente tem em comum? Todos nós estamos sofrendo, todos nós estamos passando por um processo que é puta difícil de estar nessa realidade, de participar aqui, de conseguir honrar o nosso lugar aqui nessa realidade, de conseguir ser quem a gente é, de trazer essa energia pra frente da nossa essência de quem que a gente veio aqui ser, né? Então, uma outra perspectiva pra gente não julgar essas pessoas que passam por... todos nós passamos, né, por dificuldades emocionais, mas a gente vê que qual a diferença entre o cigarro, né, fumar cigarro uma vida inteira e pular de uma ponte. Então, ver que achar esses padrões autodestrutivos na gente e dar amor pra gente, pra que a gente consiga quebrar esses padrões. Igual eu falei no último vídeo, a primeira fase da minha vida que eu tô, esse cara, e olha que interessante, esse cara abençoado que apareceu na minha vida, ele me levou, assim, num limite tão profundo que foi depois daquele dia que eu falei, eu não vou mais colocar doce no meu corpo. Até porque essa pessoa que eu passei por esse abuso, essa pessoa me dava doce quando eu era pequena. Então, em algum lugar ali, eu tô assimilando doce com sexo, com tudo. Tá tudo ali meio que acumulado, sabe? Então, é tipo um emaranhado e eu tenho que desfazer os nós pra entender mais profundamente. Mas quando eu terminei com esse cara, veio, assim, uma realização muito profunda de quão sagrada que eu sou, de quão preciosa, de como é que eu alimento esse corpinho, como é que eu nutro esse corpo. Eu não posso ficar colocando açúcar. Açúcar, ele é inflamatório, ele acaba ele faz basicamente ter buracos no nosso cérebro. Se você for ver uma pessoa que come açúcar uma vida inteira, ela fica com o sistema comprometido. E é uma forma autodestrutiva. E eu não tô falando pra não fumar mais maconha, mas tem edibles, tem comestíveis que são outras formas que não necessariamente você precisa fumar e comprometer o seu pulmão, mas seja lá qual for os seus hábitos autodestrutivos. Primeiramente, observa. A primeira coisa que eu queria trazer é a consciência, porque eu acho que por muito tempo eu achava que, eu comia por causa da minha TPM, eu comia porque eu tô ansiosa, e às vezes nem importa por que a gente tá comendo, se foi porque eu fui abusada sexualmente, blá blá blá, mas olha isso e vê o que a gente tá fazendo com a gente mesma. Sair do denial, né, sair da negação e começar a observar quais são os meus hábitos autodestrutivos. E atira a primeira pedra quem não tem nenhum. Sim, o meu era o açúcar, mas eu tenho outras coisinhas. A única coisa que eu mastigo hoje em dia é o chicletinho de nicotina pra ir pra academia. E às vezes eu fico um tempão sem mastigar, mas às vezes eu vou lá, mastigo e vou pra academia. Então, é autodestrutivo também. Eu não acho que nicotina seja muito bom pra minha saúde bucal, né? Então tem coisas ali no meu celular, o tempo que eu passo no meu celular é de certa forma também autodestrutivo. E uma coisa interessante é, por exemplo, o meu vício do celular. Eu já falei disso anteriormente aqui. Não necessariamente é porque eu sou uma viciada que fica mergulhada no meu celular o tempo inteiro, mas vem de um lugar de uma falta de conexão com pessoas em volta de mim. Quando eu tô no meu Instagram ou tô aqui no meu canal, eu sinto que eu tô conectada com todos vocês, que meu canal tá aberto, que eu tenho pessoas que sabem que eu existo, que se importam comigo, assim como eu me importo com vocês também, por isso que eu tô gravando esses vídeos. Então, eu fico no meu celular porque eu quero ter conexão. Então, e ver também que esses hábitos autodestrutivos são mecanismos de defesa que estão mantendo a gente vivo aqui nessa realidade. Então, não é tipo, que eu fumo maconha todos os dias. Não, graças a Deus eu tô fumando maconha e tá me ajudando a sobreviver todos os dias, porque o que seria de mim se eu não fumasse maconha todos os dias? Não tô falando que eu fumo, mas o que seria de mim se não fosse o açúcar na minha vida toda, pra eu conseguir lidar com tudo que eu tava passando? Então, olhar para esses hábitos autodestrutivos de um ponto de vista de compaixão, igual eu no meu celular, é porque eu quero ter conexão com pessoas. Não é porque eu sou a fracassada que fica no celular o tempo inteiro. Tanto que existem formas e formas, né? Pra mim, eu ficar no meu celular, a forma que eu vejo é, contanto que eu esteja criando conteúdo, eu esteja postando vídeos, eu esteja postando memes lá no Instagram e fazendo posts criativos,
eu tô criando, eu não tô consumindo. Então aquilo não tá me sugando tanto. Eu tô consumindo também, mas eu não tô só consumindo, não sou um consumidor. Eu sou um criador, então eu tô botando as coisas lá, tô ajudando de certa forma, tô contribuindo pro todo. Então, contanto que aquilo não sugue a minha vida e eu fico consumidor ali o tempo inteiro, eu sou aqui. Então tem formas, né? Não parei de comer açúcar completamente. Eu fui na sorveteria esses dias e eu vi que, tipo, meu corpo não tava muito assim. Eu falei, ai, não sei se eu quero botar esse açúcar no meu corpo. Então, o meu approach mudou, mas porque eu consegui olhar com compaixão de por que eu como açúcar, o que acontece, será que o meu corpo... Eu fiz exame de sangue, para vocês mulheres que estão assistindo esse vídeo. Eu fiz exame de sangue, meu ferro tava baixo, o zinco tava baixo, vitamina A tava baixa, meu colesterol tava alto, isso faz um mês mais ou menos. Aí eu comecei tomar as vitaminas, tomar tudo. Minha TPM desapareceu. Mês passado foi... Assim, eu simplesmente não tive TPM. E 34 anos da minha vida passando por um inferno, toda a minha TPM, quando faltava nutrientes no meu corpo. Então, às vezes, o meu sugar craving, né, essa vontade de comer doce, vinha de uma falta de vitaminas no meu corpo, umas coisas básicas. Por isso que eu sempre falo aqui, volta para os básicos. Vai pra academia, cuida do seu corpo. E a mensagem principal desse vídeo é auto-amor. É a gente olhar para os nossos padrões, seja vício de cigarro, seja vício de psicodélicos, que eu sei que muitos de vocês usam muito também, seja vício de maconha, seja vício de comida, olhar com outros olhos, primeiramente com os olhos de isso está me ajudando a sobreviver nessa realidade. Eu preciso disso nesse momento. Quais são outras formas que podem me ajudar a navegar nessa realidade para que eu não precise me autodestruir dessa forma? Ou se você fizer, faça consciente, é isso que eu tô fazendo, eu gosto de fumar, eu gosto de cigarro, então deixa eu curtir isso que eu tô fazendo agora. Porque geralmente o que acontece nos nossos vícios é que a gente não se permite. Eu tô comendo, mas eu já tô culpada que eu tô comendo bolo, blá blá blá. Então, olhar para esses vícios, primeiramente, trazendo essa consciência de que são hábitos autodestrutivos, e com compaixão, e olhar para aquilo, quais são outras formas, né? Uma Laísa que se ama muito, como é que ela se comportaria? O que ela colocaria no corpo dela? Quais são as coisas que eu tenho na realidade hoje? Ou pessoas, gente, ou pessoas, às vezes não é vício, às vezes é você ter aquele relacionamento super tóxico com seu pai, com a sua mãe, com seu parceiro, ou com amigos, e a pessoa fala, vai tomar no cu, caralho, você é idiota, você é retardado, e você tá tão acostumado com aquilo, que você não para pra pensar que, tipo, eu não quero ninguém gritando comigo. Eu não quero ter um relacionamento assim, onde a pessoa acaba comigo, me humilha, a pessoa me faz me sentir lá embaixo. E aí você começa a ver, será que eu me trato desse jeito? Porque se eu me trato desse jeito, eu vou deixar qualquer pessoa me tratar desse jeito. E aí vem um amor próprio, de tipo, fulano, desculpa, mas eu gosto de ter conversas pacíficas. Se você grita, eu não consigo entender o que você tá falando. Não é assim que as coisas funcionam na minha realidade. Fica lá. E se afastar aos poucos. Eu tô num processo agora muito profundo de amor próprio. Só fica na minha vida o que contribui para essa cultivação de amor próprio que eu tô fazendo. E tem levels. Eu consigo ver pessoas em volta de mim que estão nos levels assim mais profundos, que me inspiram para me amar mais, para me colocar mais no lugar que eu vim aqui ocupar e principalmente quebrar esses padrões. Não precisa simplesmente parar de falar com a pessoa, mas colocar boundaries, colocar limite. Fala, fulano, eu não quero que você brinque. Muitas vezes as agressões verbais vêm através de brincadeira. Que as pessoas me falam, deve ser essas drogas que você tá tomando. Falar, olha, eu trabalho com psicodélicos, eu não acho que é justo você falar que essas drogas, eu tô feliz na minha vida, tô fazendo o que eu gosto, e eu queria respeito de você. Se você não gosta de pessoas que utilizam substâncias, se você não consegue respeitar, não sei se a gente vai conseguir ser amigo, mas eu queria só mostrar pra você como eu tô me sentindo nesse momento quando você fala esse tipo de coisa de pessoas que fazem uso de psicodélicos. Então trazer isso pra superfície e colocar uma boundary. E muitas vezes a gente vai, mas se eu falar isso a pessoa vai ficar brava. Se ela ficar brava quando você coloca um limite, aquela pessoa não precisa estar na sua vida. Significa que ela não tem limites com ela mesma. E amor próprio é muito de quem tá em volta da gente. Se eu tô com uma pessoa que vai pra academia direto, que come bem, que escuta podcasts, que tá sempre trabalhando nela e faz meditação, aquilo vai se tornar parte da minha realidade também. Agora, se eu tô com amigos em volta de mim que só vão pro bar, que bebe, que não faz exercício nenhum, que só assiste série o dia inteiro,
aquilo vai se tornar minha realidade. E aí a gente começa a ver como é que tá o level de auto-amor da pessoa. E muitas vezes as pessoas estão inconscientes, elas nem sabem o que elas estão fazendo. Então, para lembrar aqui que a gente não tá aqui para salvar ninguém, para tentar ajudar as pessoas. A gente tá aqui primeiramente para cuidar da gente, porque amor próprio é algo que a gente integra na gente e aquilo energeticamente chega a outras pessoas. Então não é algo que a gente precisa ficar falando para pessoa fulano, essa pessoa. Eu já caí muito nisso e até hoje caio com a minha família, mas eu tenho que entender que é onde a pessoa tá. Eu tenho, foi passado para mim, né, esse de gerações, não só da minha mãe, mas de gerações, falta de amor próprio, não saber receber da vida. Então são coisas que eu trabalho em mim. E eu preciso olhar, porque eu sei que ou eu quebro, ou meus filhos vão ter isso, né? Ou as pessoas em volta de mim não vão se amar também. Então é um level energético, um level de consciência, na verdade, que é achar o sagrado dentro de mim, é achar Deus dentro de mim. E se Deus tá dentro de mim, como é que eu trato esse Deus que tá dentro de mim? E no final é tudo sobre amor próprio, gente. É o vídeo todo aqui falando sobre morte, suicídio, mas primeiramente de amor próprio e de mais compaixão com as pessoas em volta da gente, que tá todo mundo lutando uma batalha que a gente não sabe nada sobre, a gente não sabe da vida das pessoas, cada pessoa processa coisas diferentemente, não fica nessa de, eu já passei por aquilo e comigo não aconteceu nada, eu não precisei me suicidar. Para aquela pessoa é diferente, biologicamente aquela pessoa é diferente, geneticamente aquela pessoa é diferente, emocionalmente aquela pessoa é diferente, então mais compaixão sempre, a gente nunca vai errar com mais amor. Né? E apesar de eu ser bastante mental, é um processo que eu tô também de voltar pra mim e ver o que eu preciso nesse momento. Eu preciso botar a mão no meu coração, eu preciso me conectar com o meu corpo, ver o que tá acontecendo aqui dentro. E quando a gente olha para esses padrões que a gente tem, seja com família, ou seja com substâncias ou coisas que a gente escolhe para se autodestruir, olhar com amor. Olhar que tipo, nossa, a Laísa tá fazendo isso, e ela tá fazendo isso, geralmente quando a gente olha bastante tempo que a gente tá nesses padrões, e vê que a gente não vai mudar do nada, não, até agora eu não parei de comer açúcar totalmente, mas ainda tomei um sorvete aqui, outro sorvete ali, e assim, pra mim, a forma como eu penso é assim, desde que tenha períodos maiores que eu não como açúcar, aí vai ter períodos que eu vou começar a comer açúcar de novo, mas desde que esses períodos que eu não coma comecem a ser maiores e mais espaçados, eu sou ok com de vez em quando caindo ali, comendo açúcar, depois eu volto. Então, a intenção não é parar completamente de fazer o que você tá fazendo. A intenção é ter janelas maiores, cada vez maiores, ou no começo vai começar pequenininha, sabe? Se por exemplo, se for maconha. Eu fumo todos os dias. E que tal eu começar a fumar só de final de semana? Ou quinta, sexta, sábado, domingo, se você fuma todos os dias. Ou se você fuma o dia inteiro, e se eu fumar só à noite, depois eu fazer minhas coisas? E aí depois você vai começar a fumar a semana inteira de novo, mas teve aquela semana que eu consegui por 4 dias não fumar. E aí o negócio vai ficando mais e mais espaçado, porque a gente tá falando aqui de hábitos, né? Então é muito difícil substituir hábitos. E eles não vão ser substituídos à força, eles vão ser substituídos à base do amor, de compaixão com a gente, de por que é que eu tô fazendo isso, como é que eu posso me dar mais amor para que eu me sinta mais segura nessa jornada de retirar substâncias, seja açúcar, seja maconha, seja heroína, seja whatever, sabe? Então como é que eu posso me ajudar nesse processo, sabendo que eu sou um processo, eu não sou um objeto. Eu não vou mudar do nada. Não tem essa esperança ingênua de que você vai mudar do nada, seja para lidar com as suas emoções ou para lidar com seus vícios, padrões autodestrutivos. A gente faz isso de modo gradativo. Até porque você já tentou fazer uma dieta onde você come salada todos os dias e não funciona. De repente, quando você vê o bolo de chocolate, uau! Então, saiba que a gente passa por processos internos muito profundos e que não, aqui a gente chama de cold turkey. Cold turkey approach doesn't work. Você tirar uma coisa assim, do nada, não funciona. Então, o cara já começou, tá tendo uma obra aqui, bem no finalzinho do vídeo, graças a Deus. Então, gente, mais amor, mandando um abraço pra vocês, para olhar para essas coisas delicadas, seja morte, seja padrões autodestrutivos, ou pessoas da nossa família que já tentaram suicídio, muita compaixão. Né? E uma última coisa que eu quero falar aqui, eu ouço bastante Matt Kahn, e
alguém tava perguntando pra ele, ai, mas e as pessoas que cometem suicídio, elas vão pro inferno? Ele falou, não, ninguém vai pro inferno, vai todo mundo pra luz. Depois que que as pessoas falecem, seja suicídios, elas vão pra luz. Então, não tô garantindo nada aqui, mas são as minhas crenças de que todos nós vamos pra luz. Ai, mas ele fez todas essas coisas, ele vai ter que passar pela escola do inferno. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que aqui onde a gente tá é o lugar difícil. Ou a gente cria o céu ou o inferno onde a gente tá. Depois daqui a gente vai pra luz. E aí tem pessoas desesperadas pra voltar pra cá, porque aqui é onde a gente aprende, aqui é onde tá, é o campo, né, onde as coisas acontecem, a arena da vida tá aqui. Então, aqui é onde a gente evolui. E quando a gente sai daqui, a gente falece, a gente vai pra luz e depois a gente volta pra cá. Então eu não acredito nessa de, ai, vai pro inferno. Isso daí é muita coisa de crença. Também da morte, a morte está muito linkada à religião, principalmente no Brasil. Que, ai, vai pro inferno. Ai, vai... Será? Será que vai mesmo? Ou será que a religião gosta que a gente viva nesse lugar de medo, de punição e de recompensa, né? Se você fizer isso, você vai pro céu. Se você fizer aquilo, você vai pro inferno. Então, muito do medo da morte vem de pra onde é que a gente tá indo. E abraçar esse desconhecido, porque a verdade é que a gente não sabe, né? Eu tenho minhas crenças de que a gente vai direto pra luz, não tem esse negócio de inferno e blá, 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 que eu não gosto, pra mim não me serve, então eu não acredito. Então, e eu tenho um relacionamento muito bom com a morte. Mas terminar aqui, independente se você tentou suicídio, se você tem pessoas na sua vida, se você tem padrões autodestrutivos, você pertence à luz, você é sagrado, você importa aqui nessa realidade. Eu já estive nesses lugares de pensar em me matar, já mais ou menos tentei me matar, e são momentos difíceis, e uma coisa interessante que eu percebi nesses momentos é que parte de mim estava morrendo. Nesse meu último relacionamento, e teve um dia que eu tava sentada chorando, e eu vi que o sofrimento que eu tava passando naquele momento é porque eu tava tentando me agarrar a uma parte de mim que tava morrendo já. E se eu tivesse me agarrado com unhas e dentes, eu ia morrer junto com aquela parte. Mas graças a Deus o universo aconteceu, Deus mandou um sinal e eu voltei pra mim mesma e falei, não, deixa essa parte de mim que come açúcar desenfreadamente morrer. E naquele momento realmente uma parte de mim morreu. E foi junto com aquele relacionamento. Aquele cara apareceu na minha vida pra tirar essa parte de mim e eu me libertar daquilo. Então é muito importante saber que quando a gente tá nesses momentos, significa que a gente tá pronto pra dar o pulo nesse abismo e para ir para a próxima fase. E a próxima fase, deixa eu falar para você que é sempre melhor. É sempre melhor. Então, aguenta quando você tá você tá sendo amassado pelo universo e você tá tendo a oportunidade de largar daquele eu antigo. Então, muito desses momentos de suicídio, um deles foi quando eu tava no Brasil, e foi a razão pela qual eu vim para os Estados Unidos. Então foi uma parte de mim que eu tava ali, olha, descarregando uma parte de mim que morreu, literalmente, para eu vir para cá e descobrir. E esse processo, ele aconteceu de forma gradativa. Então na época eu não entendi direito, mas cada vez que eu passei por esses relacionamentos, uma parte de mim morreu. A parte de mim que repete padrão, que tá repetindo as coisas que as mulheres da minha família faziam. Então são partes de mim, se a gente se agarrar àquilo e querer ficar apegado, a gente morre junto com aquela parte que não serve mais a gente. Então, volte para essa habilidade de mergulhar nessa escuridão, aceitar essa escuridão, não existe nada de errado em a gente sentir emoções. Você não tem defeito, você não tem problema, você não bota as etiquetas em você. Você é um ser humano passando pelo processo de viver nessa realidade e é bem difícil a gente estar aqui onde a gente está. Então trazer mais essa compaixão e essa mentalidade de que quando a gente passa por esses momentos de pensar em suicídio, é porque parte nossa a gente tá descamando pele. Deixa isso embora para você descobrir o novo. E o novo no momento é o desconhecido, mas mais para frente eu te garanto que as coisas elas se iluminam e a vida sempre muda pra melhor. Então, se você tá sozinho, pode deixar um comentário aqui embaixo. Eu sei que esse é um tema delicado também. Se quiser deixar comentário aqui embaixo, eu leio todos os comentários. Então, se você estiver passando por um período difícil, saiba que eu tô aqui com você. Eu tô aí dentro de você. Nós somos um só. Estamos todos conectados e eu espero que esse vídeo tenha trazido essa consciência de que todos nós estamos no mesmo barco.
né? E é muito fácil olhar as nossas diferenças. Fulano tentou se matar. Quais são os momentos da minha vida que eu já tentei me matar também? Que eu já passei por transformações internas profundas que fizeram eu questionar por que que eu tô aqui, por que que eu tô nessa realidade. Então, estamos todos na mesma, descobrindo o mistério todos os dias. Um beijo e deixe os seus comentários aqui embaixo. Até a próxima!